Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de conhecermos a vida, conhecermos a história de uma santa, de uma vida santa que nos concede a graça de mais uma vez ter intimidade com Deus e assim com o seu exemplo buscar também a santidade. E hoje em particular uma santa que é considerada uma santa brasileira e nós a conhecemos como Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Que possamos então, nesta quinta-feira, nos derramar inteiramente na palavra do Senhor, abrir o nosso coração e permitir também que a experiência de vida, que a busca pela santidade de Santa Paulina possa ser também um exemplo de busca cristã nas nossas vidas. Abramos nosso coração e nos confiemos inteiramente, Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus e nos conceda a graça de te buscar mais e mais. Vem Espírito Santo de Deus e abre nossos olhos para que possamos verdadeiramente enxergar teus prodígios, milagres e sinais e possamos olhar para os nossos irmãos e irmãs necessitados. Aumente em nós assim a caridade. Vem Espírito Santo de Deus inflamar nossos corações para que possamos operar os trabalhos verdadeiramente santos, para que possamos construir o teu reino neste mundo, para que tenhamos um coração inflamado com os frutos do amor e da misericórdia. Vem Espírito Santo de Deus para que possamos também ser estes que conhecem profundamente o coração de Jesus, assim como Santa Paulina, estes que verdadeiramente desejam estar unidos ao Sacratíssimo Coração de Jesus, estes que assim escondem os seus corações dentro do Sacratíssimo Coração de Jesus e são assim santificados. Vem Espírito Santo de Deus para que possamos, pelo teu poder, pelo teu amor, pelo teu fogo abrasador, que assim possamos ser constantemente santificados e possamos buscar mais e mais o céu, assim como Santa Paulina. Amém. Primeira leitura, profecia de Oséias. Assim fala o Senhor. Quando Israel era criança, eu já o amava e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Imolavam os Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança no colo. Rebaixava-me e dava-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Sobre vós, os querubins vos assentais. Despertai vosso poder ao nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai nos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciem, o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. De graça receberam, de graça devem dar. Não levem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrarem, informem-se para saber quem ali seja digno. Hospedem-se com ele até a vossa partida. Se entrarem numa casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saiam daquela casa ou daquela cidade e sacudam a poeira dos vossos pés.
Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Hoje, meus irmãos e irmãs, é dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, uma santa que, apesar de ter nascido em Vigolo Vataro, Itália, né, o nome dela é Amabile Lucia Vicentainer, mas apesar de ter nascido na Itália, ela, desde a infância, desde criança, ela vive no Brasil, veio para cá para o Brasil em 1875, aos 10 anos, então ela já é considerada uma santa brasileira, até porque a sua vida espiritual, a sua vida realmente dedicando-se à vida com Cristo, né, essa entrega total a Jesus, nasceu muito mais por causa dos pais, que são realmente de origem simples e cristãos, mas também pela vida de serviço que ela inicia após a sua primeira comunhão. Ela recebeu a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, ali por volta dos 11, 12 anos, e já com cerca de 12 anos, ela começa a participar do apostolado, né? Começa a servir na paróquia que ela frequentava, como catequista, inclusive. Catequista de crianças. E também ela faz algo, já na infância, ela faz algo que chama a atenção da maioria das pessoas. Ela tem o hábito de visitar os doentes. Percebam como Deus ele vai formando as vocações, como Deus ele vai nos formando na vida realmente para a santidade, na vida de serviço dentro da igreja. É assim que Deus pouco a pouco vai nos atraindo e também vai direcionando, né? Ele nos faz ser atraídos numa direção específica. Eu, quando era criança, eu fui atraído para a música. A irmã Paulina, nesse caso, a Santa Paulina, né? Ela foi atraída para a catequese e também para a visita dos doentes. E aí ela foi crescendo e crescendo, e com a permissão de seu pai, ela construiu uma pequena casinha ali num terreno que foi doado por um barão da época, próximo da capela que ela frequentava. Ela começou a rezar, começou a cuidar dos doentes com mais frequência, e ela começa também a ser uma catequista com cada vez mais conhecimento, e também com as pessoas conhecendo cada vez mais ela instruía as crianças. Ela era catequista de criança. E aí a primeira paciente que ela teve foi uma mulher portadora de câncer terminal, a qual essa mulher não tinha quem cuidasse dela. Santa Paulina, ou nesse caso Paulina, Amabile, ela aceita cuidar dessa mulher. 12 de julho de 1890, data considerada o dia da fundação da Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, justamente a vida consagrada que a irmã Amabile inicia junto com sua amiga Virgínia, atuando como enfermeiras e cuidadoras de pessoas doentes. Isso é algo que, particularmente, meus irmãos e irmãs, eu fico pensando. Ela chegou no Brasil com 10 anos, né? Aliás, 1875. 15 anos depois, nós estamos falando aqui de 25 anos. Aos 25 anos, ela já estava entendendo, ela havia discernido a sua vocação. Aos 25 anos, ela já estava entendendo o que Deus queria dela. Aos 25 anos, ela já estava iniciando, fundando uma congregação. Aos 25 anos, ela já estava caminhando para que pudesse alcançar as almas dos doentes, para que pudesse alcançar as crianças. E enquanto nós damos muitas desculpas para Deus, enquanto nós estamos aqui caminhando nessa terra como se nada estivesse acontecendo, como se Deus não viesse julgar nossos pecados, como se Jesus não pudesse retornar a qualquer momento, nós estamos vagando por essa terra, enrolando e sem dar uma resposta definitiva para Deus. Santa Paulina já estava respondendo ao nosso Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, em particular, nós temos justamente no Evangelho Jesus que fala: em vosso caminho anunciem, continuação do Evangelho de ontem, né? Continuação do trecho de ontem. Anunciem que o reino dos céus está próximo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, cuidem das almas que estão doentes, cuidem daqueles que precisam de cuidados, busquem aqueles que precisam de instrução, ensinem, anunciem o Evangelho. E Santa Paulina anunciou o Evangelho para as crianças e cuidou dos doentes como Jesus pediu, como nosso Jesus pediu. E também o que mais me chama a atenção é perceber que neste caso
Ela não só se contentou em ser unicamente ela a cuidar dos doentes, mas também no seu carisma, em tudo aquilo que o Senhor atraía no coração dela, ela também estendeu isso para que outras pessoas também pudessem ajudá-la e que outras pessoas também pudessem usufruir desse mesmo carisma. Irmã Amabile, irmã Virgínia, irmã Teresa Ana, outras jovens também que se juntaram a ela. Perceba, meus irmãos e irmãs, quando você começa a caminhar com Cristo e quando você se deixa ser usado por Cristo, outros começam a olhar para você e perceber em você um carisma que vai ajudar a semear o reino neste mundo. E os corações passam a ser atraídos por Deus, não por você, mas por Deus, por causa daquilo que Deus fez na sua vida. E eu te digo que isso é tão verdadeiro que aconteceu comigo. Depois de iniciar uma caminhada com Deus, abrindo o meu coração para que Deus pudesse realmente fazer nova todas as coisas, para que Deus pudesse fazer aquilo que Ele deseja fazer, nasce então o desejo de uma vida com Pentecostes profundamente. Uma vida de oração profunda, assim como os carmelitas, de uma vida de oração pentecostal, assim como os carismáticos, e assim Deus começou a fazer na minha vida e começou a nascer a comunidade Chuva de Rosas. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, à medida que nós vamos nos abrindo para Deus, eu não estou dizendo que você é chamado a fundar uma comunidade, fundar uma congregação ou algo do tipo. Eu estou dizendo que Deus deseja fazer de você discípulo, como Jesus fez com os discípulos, para que você também seja instrumento de evangelização, para que você também seja este que cuida dos doentes, para que você também seja este que deseja de fato alcançar mais e mais as almas, para que essas almas possam ser tocadas, curadas, purificadas, salvas de fato por Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com a nossa irmã Amabile. Ela não queria necessariamente fundar uma comunidade, ela não necessariamente queria fundar uma congregação, ela não estava necessitando de uma congregação. Tudo o que ela queria era ensinar o evangelho para as crianças e cuidar dos doentes. E assim, se permitindo, deixando-se viver uma vida profunda com Deus, se permitindo ir mais além, e mais além, mais além, ela estava disposta. Meus irmãos e irmãs, você começa a transformar uma realidade não porque você está pronto, não porque você é chamado a fazer coisas gigantescas, mas na sua simplicidade, você começa a transformar uma realidade quando você está disposto diante de Deus. Deus quer almas dispostas. Ele não está buscando almas prontas. Ele não está buscando almas cheias de conhecimento. Ele está buscando almas dispostas a viver o extraordinário no dia a dia. A irmã Amabile não estava fazendo milagres e milagres e milagres. Tudo que ela fez foi catequizar crianças naquele momento e cuidar dos doentes. E isso gerou uma caminhada espiritual muito mais profunda que atraiu também outras irmãs. E essas irmãs, essas outras jovens, fizeram votos juntas com a irmã Amabile. Isso gerou, de certa forma, a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Percebam como nasce justamente um carisma, como vai sendo construído esse carisma. E a irmã Amabile recebeu o nome, então, a partir daí, de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela transforma isso em carisma profundo, transforma essa reunião em votos religiosos para que se torne uma congregação, e ela transforma isso, a partir da aprovação do bispo, ela transforma isso em uma oportunidade de se tornar também esposa espiritual de Jesus Cristo, tornando-se a Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Tá, Daniel, mas por que a irmã do coração, né? A irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus? Imagino que seja também por causa de Santa Paulina, uma outra santa da Europa, e também porque ela tinha uma devoção profunda, né? A Amabile tinha uma devoção profunda ao coração agonizante de Jesus, um coração que sofreu a punhalada daquela lança na cruz. E, portanto, um coração ferido. E quando você fala de feridas, você fala de pessoas doentes, almas doentes. Quando você fala de agonizantes, você fala de almas que estão passando por uma situação de saúde muito precárias, quase à beira da morte. Portanto, você está falando de um carisma que serve para cuidar dos doentes, para cuidar dos agonizantes, para cuidar daqueles que precisam urgentemente de misericórdia e de cura.
Percebam como a construção desse carisma também faz com que a Amabile se torne a irmã Paulina, e que no seu próprio nome religioso ela também mostra esse carisma sendo manifestado. Também foi nomeada superiora, já que ela já estava atuando como a principal, né, como a primeira a carregar esse carisma, e assim também foi nomeada como a superiora para que pudesse ser chamada de Madre Paulina, aquela que estaria à frente para cuidar e dar ordem, né, para que pudesse coordenar, para que pudesse estar à frente da congregação. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos percebendo como o Evangelho vai se conectando diretamente com a vida de Santa Paulina. Um evangelho que está falando justamente dessa graça que nós recebemos de graça. Dessas bênçãos que nós recebemos de graça. Tudo aquilo que nós recebemos como dons, tudo aquilo que nós recebemos como conhecimento, tudo aquilo que nós recebemos do alto, Jesus diz, de graça receberam, de graça devem dar. Por isso não levem ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito do seu sustento. Percebam, meus irmãos e irmãs, que isso significa uma consagração profunda que aceita a pobreza espiritual. Santa Paulina, iniciando sua vida de congregação, ela faz votos religiosos, votos de pobreza, votos de castidade, votos de obediência a Jesus Cristo. Em qualquer cidade e povoado por onde vocês entrarem, informem-se para saber quem ali seja digno. Hospedem-se com ele até o momento da vossa partida. Se entrarem numa casa, saúdem-na. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se não for digna, volte para vós a vossa paz. Meus irmãos e irmãs, aqui existe algo que eu acho muito bonito e que eu sei que nós já meditamos sobre essa passagem em outro momento, mas falando de Santa Paulina especialmente, enquanto nós líamos essa parte do Evangelho, me vinha ao coração pensar que Santa Paulina, antes irmã Amabile, a irmã Amabile, ela estava caminhando naquela cidadezinha, naquela área de Santa Catarina, e naquele ambiente ela estava tendo a oportunidade de se abrir, né? Se abrir para que Deus pudesse fazer através dela um fato muito importante: a simplicidade e a disposição para ensinar pequenos, para ensinar as crianças. Ou seja, ir até a casa, ir até essas crianças, ir até estes pequeninos que estão necessitados de conhecer Jesus Cristo, ir até estes pequeninos que são agraciados com a presença de Jesus na irmã Amabile. E não apenas isso, ela que foi até a casa desta mulher que precisava de cuidados. E depois desta mulher, outras pessoas também que precisavam de cuidados, outros doentes também que precisavam de cuidados. Isso está perceptível no Evangelho quando nós ouvimos Jesus dizer: em qualquer cidade ou povoado por onde vocês entrarem, informem-se para saber quem ali seja digno. E aí eu imagino Jesus dizendo para Santa Paulina, né? Se informe para saber quem está doente. Busque saber quem são os doentes deste lugar, para que você cuide deles. Assim você vai me amar, Santa Paulina. Assim você me ama. Assim você demonstra que me ama, cuidando dos meus pequeninos, cuidando destes meus filhos e filhas que estão doentes também. Fique na casa deles, fique cuidando deles, fique hospedando-se com eles, esteja próximo deles para que você possa cuidar deles para mim. Imagina um pedido desse no coração de Santa Paulina. Imagina você receber um pedido desse de Jesus. E nos cuidados e nos atos santos que você gerar na casa de alguém, assim como Santa Paulina gerou em tantos doentes, gerou em tantas crianças, nos atos santos que ela demonstrou, que ela testemunhou, você leva a paz para esses corações. E aqueles que não querem esses atos, aqueles que não querem ajuda, aqueles que não querem se converter, aqueles que não querem essa paz, Jesus está dizendo que a paz voltará para nós. Jesus está dizendo que a paz voltará para cada um de nós que tentamos levar a paz. Meus irmãos e irmãs, a vida de Santa Paulina se reflete profundamente na palavra de hoje. Justamente porque nós precisamos conhecer mais e mais a Deus, e o exemplo dos santos é um exemplo perfeito de tudo isso. Santa Paulina, que demonstra no seu carisma de catequizar as crianças e cuidar dos doentes, ela que demonstra para nós
que obras de misericórdia também são formas de cada vez ir mais longe na santidade. Obras de misericórdia é uma forma de realmente obedecer a Jesus quando Ele fala para cada um de nós: de graça receberam, de graça vocês devem dar. Se vocês receberam conhecimento, de graça vocês devem dar o conhecimento. Se vocês receberam as bênçãos, de graça vocês devem abençoar também. Se vocês receberam os dons, de graça vocês devem distribuir os dons também sobre outros. Assim diz o Senhor, assim nos confia o Senhor, assim nos pede o Senhor. E percebam, meus irmãos e irmãs, que a palavra, na profecia de Oséias, nós ouvimos ontem que Deus não é mau, que Deus não é tirano, que Deus não é destruidor de tudo e de todos. Não, Deus é como um pai que deseja cuidar de nós. E um pai, quando ele vê o filho fazendo coisa errada, ele quer corrigir. Um pai, quando ele vê o filho nos caminhos errados, ele quer mostrar a verdadeira direção e a melhor direção. Um pai que vê um filho completamente perdido, ele quer encontrar e ele quer ajudar a voltar para os caminhos corretos, voltar a viver retamente. Deus é assim. E hoje, na palavra de hoje, nós vemos justamente isso, se conectando com a vida de Santa Paulina, quando Deus vai dizer na profecia de Oséias: quando Israel era criança, eu já o amava. Desde que tirei eles do Egito, desde que tirei os hebreus do Egito, eu chamei de lá o meu filho Israel, a minha filha Israel. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Percebam como Deus está triste. É o coração de Deus triste. E não à toa, né? Coração agonizante de Jesus. É o coração agonizante de Jesus. É o coração triste de Deus sendo revelado na profecia de Oséias. Quanto mais eu tentava chamar o meu filho, minha filha, mais eles se afastavam de mim. Quanto mais eu esperava os seus sacrifícios, os seus holocaustos, mais eles imolavam para os seus Baals, para os seus ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, e mesmo assim, quando começaram a caminhar sozinhos, quando vocês começaram a caminhar sozinhos, vocês se afastaram de mim. Eles não reconheceram que era eu que cuidava deles. Eles não reconheceram que era eu que os atraía para perto do meu coração. Era eu que demonstrava para eles laços de amor. Eu era para eles como quem leva uma criança, como um pai que leva uma criança em seu colo. Eu era para eles este que me rebaixava para dar-lhes de comer, que me rebaixava para ensinar-lhes, que me rebaixava para tirar-lhes do chão quando eles caíam. Meu coração se comove no íntimo e arde de compaixão e está completamente dolorido. Assim como o coração agonizante de Jesus, assim como o título de Santa Paulina. Se nós olharmos também para esse título de Santa Paulina e pensarmos na própria vida dela, no que talvez Deus estivesse mostrando para ela, pensem comigo, meus irmãos e irmãs, ela que estava tão íntima de Deus, que aceitou esse carisma de ensinar as crianças e cuidar dos doentes, talvez ela estivesse até sentindo no próprio coração aquilo que o coração de Jesus também sentia. A dor de ser desprezado, a dor de perdoar os pecados e mesmo assim ser escarnado, a dor de perdoar os pecados, de se sacrificar e mesmo assim ser ignorado pelo seu próprio povo. De um Deus que quer cuidar, que quer zelar, que quer derramar sangue, que derramou sangue e água, de um Deus que verdadeiramente ama o seu povo e o seu povo não o ama. Imagina a irmã Paulina sofrendo também no coração dela, sentindo as dores do coração de Jesus. Quando Deus fala justamente aqui na profecia de Oséias, o meu coração se comove no íntimo e arde de compaixão. Eu imagino Santa Paulina também dizendo: eu também me comovo intimamente com todas as dores, com todas as fraquezas dessas almas. Elas precisam de cuidado. Eu também quero dar cuidado para elas, assim como Deus cuidou de mim e cuida de tantos outros. Por amor a Deus, eu vou cuidar deles. Por amor a Deus, eu tenho compaixão deles, eu quero ser companheira deles. Imagina Santa Paulina dizendo isso. Não darei ira para a minha vida. Não darei ira para os meus filhos. Não darei ira para a cidade que eu construí, diz o Senhor.
Eu não voltarei a destruir Efraim, não vou castigar como os homens castigam, não vou destruir como os homens destroem. Eu sou Deus, eu sou aquele que sou, eu sou Javé, o santo no meio de vós. Eu não corrigirei por meio do terror. Eu sou Deus, santo. Eu sou bom, misericordioso, eu sou paciente, sou compassivo. É isso que Deus está dizendo para nós. E na sua misericórdia infinita, Ele quer corrigir como um pai que carrega uma criança em seu colo. Ele não quer corrigir por meio do terror. Então, se você está vivendo em pecado, se você está vivendo sem misericórdia, se você está perdido, se você está chafurdando na lama, meu irmão, minha irmã, lembre-se que Deus está te esperando para que Ele cuide de você e para que Ele te ensine como uma criança que é carregada nos braços do Pai, como uma criança que é carregada no colo de Deus. Percebam como a misericórdia, como os cuidados de Deus são presentes. E seguindo o exemplo da irmã Paulina, eu te digo, meu irmão, minha irmã, que nós somos convidados também a receber esse cuidado de Deus. E recebendo esse cuidado, que nós possamos também levar esse mesmo cuidado para outros irmãos e irmãs. E assim que nós possamos cumprir com aquilo que o Salmo nos pede. Que sobre nós seja iluminada a face de Deus e que essa face possa ser levada para outros irmãos e irmãs através do nosso testemunho, porque assim seremos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, por intercessão de Santa Paulina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.